Sejam bem-vindos à videoaula experimental do curso de Informática Básica. Eu sou o professor Gabriel Patzer, do IFRS Campus Sertão, e vou apresentar para vocês a aula de hoje. Nós já sabemos o que é uma célula e como referenciar o seu nome. Na aula de hoje, nós vamos estudar o uso de fórmulas no editor de planilhas, que no nosso caso é o LibreOffice Calc. O que são as fórmulas, como a gente utiliza uma fórmula e algumas possibilidades de uso. As fórmulas são como o editor de planilhas entende qual operação ele deve realizar. É a maneira de dizer ao computador que tipo de cálculo que deve ser realizado. Nós usamos um editor de planilhas seja para realizar cálculos comuns, que vão ser realizados com muita frequência, ou para realizar cálculos complexos, que vão precisar de diversas operações matemáticas. O nosso editor de planilhas, ele não serve só para registrar os resultados que a gente obtenha manualmente ou através de uma calculadora. Ele pode servir como uma própria calculadora. Então, nesse software, nós não vamos só registrar os valores, mas como também registrar como que a gente utiliza esses valores. Se eu quiser registrar um valor, eu posso simplesmente selecionar a célula, digitar o valor e apertar Enter. O valor está salvo ali. Agora, quando eu quero utilizar uma fórmula, eu não posso simplesmente digitar a operação aritmética como 10 mais 10. Quando eu apertar o Enter, fica o próprio 10 mais 10, ele não me dá o resultado da operação. Se eu quero o resultado de uma operação, e para indicar que eu estou utilizando uma fórmula, eu preciso sempre iniciar com o símbolo de igual. Depois que eu começo uma fórmula com o símbolo de igual, eu posso utilizar a operação aritmética normalmente. Então, se agora eu utilizar o meu 10 mais 10 e apertar o Enter, eu vou ter o resultado dessa operação. No LibreOffice Calc, por exemplo, e na maioria dos editores de planilhas, a gente pode utilizar operações aritméticas de maneira normal, com símbolo de mais, com símbolo de menos, com um asterisco quando eu quero o símbolo de vezes, ou com a barra quando eu quero o dividir. Lembrando que eu também posso utilizar parênteses do mesmo jeito que eu utilizaria numa operação matemática normal. Isso quer dizer que se eu fizer a operação 2 vezes 3 mais 3, ou se eu fizer a operação 2 vezes parênteses 3 mais 3, eu vou obter dois resultados diferentes. Sempre que a gente quiser indicar que o nosso editor de planilhas deve realizar um cálculo para a gente precisa iniciar com um símbolo de igual. Isso é o que indica que uma fórmula está sendo utilizada. Mas melhor do que utilizar uma fórmula para digitar todos os valores, todos os operandos, é mais comum e é muito mais prático a gente salvar os resultados, salvar os operandos, melhor dizendo, em células e depois utilizar as próprias células e não redigitar os valores nas nossas fórmulas. Isso parece trabalhoso, isso parece complicado, mas acaba sendo muito mais prático. Porque eu posso, por exemplo, utilizar aquele nosso cálculo do 10 mais 10. Se eu quiser agora fazer o cálculo de 20 mais 20, eu vou ter que começar um cálculo novamente, igual 20 mais 20, e apertar o Enter. E assim sucessivamente com todos os cálculos que eu quiser realizar. Mas alternativamente, eu posso salvar os meus operandos 10, e na outra célula outro operando 10, e na hora de fazer a minha fórmula, eu vou utilizar os nomes das células. A célula A1 mais a célula A2, e quando eu apertar o Enter, eu vou ter o meu resultado de 20. Só que agora, se eu quiser descobrir quanto que é 20 mais 10, por exemplo, eu simplesmente altero o operando, e a minha célula que contém a fórmula, que continua a mesma fórmula inalterada, já vai apresentar um novo resultado utilizando os novos operandos. Isso é uma coisa muito prática que facilita a nossa utilização dos editores de planilhas. Isso aí encerra o conteúdo da aula de hoje, mas a gente ainda tem muita coisa que pode melhorar na utilização de um editor de planilhas. Então, se eu quiser utilizar as operações mais comumente utilizadas, como somatórios, raiz quadrada, operações trigonométricas, operações financeiras, eu tenho o recurso de funções. As funções elas podem ser utilizadas em conjunto com as fórmulas para tornar muito mais simples operações complicadas. É isso aí. Essa videoaula foi criada como uma atividade do curso de AD de criação de videoaulas que está disponível no Moodle do IFRS. Obrigado pela atenção e bons estudos!